De volta com Você Feliz e agora a gente vai falar sobre saúde bucal das crianças, porque muitos pais podem descuidar dos dentes de leite dos pequenos por acreditarem que, como são temporários, não há motivo para preocupação, né, Paulo? É verdade, viu? Mas esse é um engano muito grave e é preciso ser desfeito. A cárie nos dentes de leite pode comprometer seriamente a saúde, né, dos dentes permanentes que ainda vão nascer. E agora a gente vai receber mais uma vez a Georgia Faria, a tia Gel, que vai falar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas com a gente, tá? Então já pode interagir a partir de agora no nosso WhatsApp 981056955. Manda sua pergunta que a gente vai te responder ao vivo. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Obrigada, boa tarde aí para todo mundo. Sempre um prazer estar aqui. Tia Gel está super gripada, não liguem a voz diferente, mas eu não podia deixar de vir, né, para passar essas dicas justo nas férias aí, que tá todo mundo fora da rotina, todo mundo indo pro praia-show, comer o brigadeiro lá gourmet, né, que eu tava só assistindo. Aí chega em casa cansado, não vamos escovar os dentes que amanhã não tem escola, e aí lá vai, né? É verdade. Quando pensa que não, né? Então vamos aproveitar as férias também para ir no dentista. Foi o que a gente Aproveita que falou. está sem muitos compromissos, né, escolares e vai para o dentista também para já dar uma limpeza aí e tirar as coisinhas das férias. É bem aquilo que a gente disse, né? Porque nesse período de férias, os próprios pais, eles relaxam Isso, mesmo. é natural. Ah, deixa eu acordar mais tarde, aí vai trabalhar, quando volta não sabe se o filho escovou o dente. Isso. Enfim, é aquela coisa realmente que dá fica mais frouxa ali a situação, né? E a cárie no dente de leite, ela existe. Por isso que é importante a gente sempre estar falando sobre isso, né? Para mostrar para os pais que muitas vezes acham que não. Ah, não vai ter cárie, não tem perigo mesmo, é dente de leite, não vai acontecer nada. E sim, tem esse risco, né? Tem sim. E assim, algumas mães até quando se deparam com uma cárie, dizem assim, doutora, mas foi muito rápido. Se a cárie no dente de leite ela acontece mais rápido? Teoricamente, não. A progressão é igual, independente do dente. Só que o dente de leite é bem menor. Então, um buraco, imagine um buraquinho da mesma dimensão num dente bem pequenininho e da mesma dimensão num dente grande. O estrago é maior no dente pequeno. É a questão da proporção mesmo. Então, a progressão é na mesma velocidade, mas ela destrói o dente de leite muito mais rápido pelo fato dele ser pequeno. Então, tem que ficar de olho, porque começa ali, daqui a 15 dias, um mês, já está num tamanho que já pegou metade do dente. Que se fosse no permanente, seria 1/3, talvez, do dente. Então, existe sim, tem que tomar cuidado. Muitas vezes a criança já está numa dentição mista, que é aquela criança que está trocando. Então, mas ele só tem cárie no dente de leite, mas o permanente está ali do lado. A doença, a cárie, está na boca dele. Então, para a gente começar a ter, atingir esses dentes permanentes, porque a doença está ali estabelecida, é muito mais fácil. Então, tem que tratar, tem que cuidar, tem que ficar em cima, mesmo sendo um dentinho de leite, porque ele vai ficar ali durante até os 12 anos da criança, ainda tem dente de leite em boca, né? Agora, então, os bebês, eles também podem ter cáries? Podem, a partir da chegada dos dentes, né? Assim, a gente recomenda a higiene dos bebês, mesmo sem dente, por outros fatores, de estimulação, de fungos, mas pela cárie, a partir do nascimento do primeiro dente. E aí sim, nasceu o primeiro dentinho, pode ter cárie sim, inclusive é comum a cárie precoce da infância, que a gente chama que é aquela cárie antes dos 3 anos, principalmente criança que mama a madrugada toda ou que toma mamadeira com açúcar a madrugada toda, pode ter cárie sim, e aí é que é rápido. E quais são, assim, os sintomas que os pais devem já ficar de olho, acender aquela luzinha? Isso, muita gente pensa que é a manchinha preta, né? O contrário, primeiro sintoma da cárie É a mancha branca, não é? Branca, Olha, o Paulinho já aprendi, aprendeu aqui. Viu? Isso. Inclusive, a cárie, quando ela tá pretinha, assim, preta, da cor da camisa de Luísa, é até um bom sinal. Uma cicatrização. Quando essa cárie... Às vezes a criança começa com a cárie, a mãe vê, aí capricha na escovação, daqui a 2 meses escurece. Aí a mãe pensa que tá pior. É o contrário. A cárie, quanto mais preta, mais paralisada e mais adormecida, esclerótica, que é o nome técnico que a gente usa. E quanto mais ativa, mais branca, amarelada, amolecida, a pretinha fica bem durinha normalmente. É tipo uma cicatriz mesmo da cárie que houve e foi paralisada sem que houvesse, sem que ninguém tampe o buraquinho. Mas ela paralisa porque passa a ter higiene, entendeu? E aí acaba paralisando, mas fica o buraco. E aí ela fica mais escura. Então não acho que a cárie ela acontece só quando tem a manchinha preta. O contrário, manchinha branca, amarelada, sensibilidade à água gelada, ao doce, né? Come feijão, arroz, não reclama. Vai comer a sobremesazinha,
Ai, mãe, doeu dói. aqui. Até a Vai água tomar mesmo, água né? gelada, incomoda. E aí, só que incomoda só na hora que come. Tirou a comida, Depois para de doer, passa. aí esquece. Verdade. E aí não deixa para levar só quando tá com aquela dor da madrugada, insuportável, que tem que ir até de madrugada no dentista, porque aí normalmente a gente já tem um quadro bem mais grave. Você trouxe até um Trouxe. molde aí para mostrar pra gente, né? Isso. Entender melhor. Trouxe sim. Como é que é? É, câmera 1, é isso? Isso. Já tô aprendendo. Já aqui. tá aprendendo, hein? É, isso aqui, independente do dente ser de leite ou de ser permanente, são as camadas do dente, certo? Essa camada externa, que é a camada que a gente vê, é a camada que foi feita para entrar em contato com o meio ambiente, com os alimentos, com frio, com calor. É o esmalte dentário, ela é muito semelhante ao vidro, tem bastante resistência, mas quebra fácil, certo? Então é a camada externa. A camada intermediária, que é essa amarelinha aqui do meio, isso aqui é representando a cárie, certo? Não, se pretinho. fosse um dente natural, um dente íntegro, não teria esse pretinho. Então, esse amarelo aqui, a parte intermediária do dente, é uma parte também dura, também resistente, mas ela não foi feita para entrar em contato com o meio ambiente. Então, se tem exposição dessa região aqui, a gente já tem acessibilidade à vai água, doer. acessibilidade ao doce, vai doer. E essa parte rosinha é o nervo do dente, que é a polpa dentária, que se estende aos canais, que é o famoso, quando a gente tem que fazer um canal que precisa, é porque esses canaizinhos aqui estão com problema. Isso aqui é quem dá vida ao dente. É onde está músculo, sistema nervoso, sanguíneo e tudo mais. Então, quando a gente tem uma cárie inicial como essa daqui, normalmente não tem dor. É aquela cáriezinha que às vezes a mamãe vê, mas às vezes passa batido. Iniciando. E aí, quando ela começa a se estender para a dentina, que é a parte intermediária, aí é que começa a sensibilidade. E quanto mais profunda, quanto mais próxima à polpa, eu vou trocar aqui, ó. Quanto mais ela desce em direção à polpa, maior vai sendo a Aí dor. já tá bem maior, né? Aqui já tá bem maior e nessa lateral aqui, ó, aqui, a gente já tem contato com a polpa dentária. Aí já é bem mais grave. Quando chega pra gente nessa situação, quando é um dente de leite, às vezes a gente consegue remover essa polpa e ainda manter os canais com vida. Por ser um dente de leite, a gente ainda tem essa alternativa. Se fosse permanente, já nem isso. Pois é, eu já ia perguntar sobre o tratamento da cárie no dente de leite. Isso. Como é que funciona? O tratamento é igual, restaurador, mesma coisa. A gente vai remover. Existem, claro, alguns odontopediatras trabalham com géis de papaina que evitam aquele motorzinho, porque para criança aquilo é terrível. Então, muitas vezes a gente trabalha com gel de papaina para não usar o motorzinho e trabalha, às vezes, até consegue remover cárie e restaurar sem anestesia, pela ausência da broca. E às vezes tem que ir para a broca mesmo, às vezes não dá tem para. como, né? E quando ele está nesse ponto aqui, muitas vezes a gente tem que anestesiar, tem que remover a polpa dessa região aqui, sem mexer nos canais e tratar com medicamento. Se isso não der certo, ou se o dente já estiver nesse estado aqui, ó, Olha que aí, é tá quando já bem existe, mais ó, grave, acabou rosinha, já está necrosado, já tem bactéria instalada aqui no lugar onde era o nervo do dente, e aí sim já tem que fazer o canal mesmo, igual o canal do dente permanente. A diferença é o material que vai fechar esses canais. Porque no dente permanente, o material que vai fechar esses canais vai morar aqui para sempre. Se você viver 150 anos, esse dente vai ficar obturado aqui 150 anos. O dente de leite tem que ser uma pasta que, quando esse dente for ficar molinho e cair, ela tem que ir embora junto com o dente. Então, o material é diferente, mas o tratamento é bastante semelhante ao tratamento do dente permanente. Tia Gel, e quanto tempo é para chegar até esse estágio? Aí vai depender da localização e da sensibilidade do paciente, porque do jeito que algumas pessoas são mais sensíveis e outras à dor, a mesma coisa nos dentes. Tem pessoas, não crianças, pessoas que uma carizinha bem pequenininha, a pessoa já está super incomodada, não consegue comer nada, já corre para o dentista. Tem gente que fica com um buraco enorme, que a gente não entende como ela aguentou tanto tempo, porque a dor é pequena, a pessoa suporta, passa a mastigar do outro lado, não deixa tocar nada ali, vai lidando com aquilo, e quando você pensa que não, já está enorme. A cárie fica cronificada, como a gente diz. Ela está ali, mas não agudiza, né? Não gera dores agudas. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, do que ela come, do limiar de dor dela e da região.
Entendeu? Olha aí, gente, que bacana esse bate-papo com a tia Gel. Se você tiver alguma perguntinha, pode mandar a partir de agora no nosso WhatsApp, que é o 981056955. Você pode participar, a gente está ao vivo até as 15 horas, falando sobre esse tema super importante, esclarecedor para os pais e mães, principalmente nesse período de férias, que, como a gente falou, dá uma descuidada. Não só a criançada, mas também os pais, dependendo da idade, né, tem que ficar ali em cima. Realmente, para que não cause um problema maior, para que a criança não venha sofrer, né? E o que acontece se essa lesão não for tratada? Isso. Se o dentinho estiver nesse estado aqui e não for tratado, pode ter uma lesão aqui, embaixo do dentinho, uma lesão com pus, pode fazer fístula, inchar o rostinho da criança, pode dar febre, pode dar uma série de complicações, inclusive sistêmicas, entendeu? Criança ter febre, ter infecções sanguíneas. Sofrer mesmo, né? Sofrência mesmo. Nossa, mas dor de dente é uma coisa muito chata, né? Imagina se vem acompanhado desses sintomas. E às vezes eu morro de pena, eu trabalhei muito tempo em urgência, hoje não trabalho mais, atendo as urgências dos meus pacientes, mas eu atendi em urgência e eu cansava de escutar mães que chegavam de manhã, ele reclamou a noite todinha com manha, com não sei o quê. Não, dor de dente não é manha. Criança chorando de madrugada com dor de dente, vá para o hospital com ele de madrugada, porque não é manha. Entendeu? Olha, é dor mesmo e é pra valer. Legal, a gente tem um depoimento aqui da nossa telespectadora. Ainda dá tempo de você participar do nosso bate-papo, tá? É só entrar em contato com o número que está passando aí na tela. É a Aline, que mora lá na Zona Norte, e ela diz assim: tenho uma dificuldade muito grande com meu filho, que desde pequeno não deixa fazer a escovação correta nos dentes. Ele costuma não deixar, morde a escova, ele fica querendo vomitar, né, durante esse processo. Isso desde bebê, o que levou a várias cáries. Então, já tentei levar ele em vários dentistas, mas ele não deixa de jeito nenhum. E, obviamente, nenhum dentista fica forçando, né, para não traumatizar. Ela disse que não sabe mais o que fazer. Ele já tem 6 anos. E agora que ela precisa realmente trabalhar isso nele, se for o caso até com a ajuda de psicólogo, porque nos 6 anos começam a chegar os permanentes, né? E aí se ele tem a doença estabelecida em dente de leite, para isso ser transmitido e ser passado para os dentes permanentes, até pela questão do hábito que não mudou, né? É muito mais fácil. Então não vamos querer que ele, depois de uma infância com cáries, com dor, se alimentando talvez até de forma mais limitada, uma vez que a dentição está comprometida, que nos permanentes isso se perdure. Então, procurar um especialista, né? Porque acontece muito das pessoas irem para aquele dentista da família, aquele clínico lá perto de casa, ou aquele profissional que já atendia ele há muito tempo, e acaba que não seguram para fazer. Você diz assim, não vai segurar para não traumatizar. A gente não deve segurar uma criança que precisa de uma limpeza, que precisa de um flu. Nessa criança a gente vai trabalhar. Uma criança que está com a doença, se ele está com infecção grave no hospital, já se ele não tomar o soro, ele pode vir a óbito. Não vai segurar e não vai fazer o acesso venoso e não vai dar o medicamento. Mesma coisa, se for preciso, vai ter que segurar e tratar. Depois que ele tiver tratado, que o hábito tiver mudado, aí a gente vai trabalhar para tirar o medo dessa criança. Para ele entender que a odontologia não é sempre com 2 pessoas segurando ele abrindo a boca e fazendo a força. Mas uma vez que a doença está estabelecida, tem que tratar, não tem o que fazer. O ideal é procurar desde cedo, mesmo quando ele era bebezinho que não deixava, ter ido logo naquela época, ter sido orientada a como fazer ele deixar, porque a gente consegue trabalhar isso antes da doença ser estabelecida. Uma vez estabelecida, como eu falei, trabalhei em urgência, cansei de segurar a criança de madrugada para drenar a secreção, criança com febre, com dor. Não é muito pior? Não dá uma pena? Acho que corta o coração, né, dos familiares. Então, por isso que a gente fala que é bom evitar esse problema. E como é que a gente pode evitar, então? Vamos falar aí os princípios básicos para que isso não aconteça com seu filho ou com sua filha. A escovação, todo mundo já sabe, né? De manhã, tarde e noite. O que mais? Vamos falar. Isso, procurar um profissional desde o começo, né? Para aparecer os primeiros dentinhos, procurar o dentista para pegar as orientações direitinhos, assistir aqui o programa todo mês, a gente está aqui dando dicas. Já aprende um monte de coisa sem nem precisar ir para o consultório, mas claro que cada pessoa tem que ir, né? Mas já ajuda muito. Com certeza. E fazer a escovação 3 vezes ao dia, creme dental com flúor, a quantidade bem certinha. Se tiver dúvida com relação à técnica de escovação, pode até falar comigo nos meus contatos lá do Instagram, a gente orienta. Fala o Instagram, já aproveita e dá o Odontopediatria GF, né? Que são as minhas iniciais, George Faria. Então, Odontopediatria GF, é fácil. Legal. Tem lá e pelo direct eu falo, tem meu WhatsApp lá, fica fácil também, pode perguntar, a gente
orienta quanto à escova, quanto ao creme dental, a parte de prevenção. Porque tem essa coisa também, né, da escova, tem que ser confortável, tem que ser Isso. ideal para a boca da criança, Isso, da idade exatamente. específica. Tem também o sabor do creme dental, porque muitas Tem vezes criança elas que é não... bem sensível Eu a acho tal que sabor. mudar e buscar essas alternativas, acho que já vai tirando um pouco do trauma da criança, Isso, né? exatamente. Então, e fazer o lúdico, aquilo que eu sempre falo aqui. A criança não deixa escovar de jeito nenhum. Toda criança gosta de brincar. Vamos tornar a escovação uma brincadeira. Pega um boneco, compra um jacaré cheio de dente, bota um super-herói para escovar os dentes, escova o dente junto, mela os dentes com alguma coisa e vamos limpar um a um para a criança ajudar a limpar o seu, para depois fazer no dela. Tentar tornar aquilo lúdico, usar a criatividade e fazer aquilo se tornar uma brincadeira. E não uma obrigação, E não uma né? obrigação. Porque eu acho Claro que fica até que, mais difícil. às vezes, a criança resiste, você brinca um pouquinho, mas no final do dia você precisa fazer com mais rigor. Mas aí de manhã você já brinca de novo. A até escovação noturna é a mais A mais importante. importante. E é que as crianças mais se recusam, né? adormece pós-festinha no carro e não escova, Verdade. ou então ficam na televisão, adormece assistindo e não escova. É a que tem mais falha e é a mais importante, porque a gente vai ficar ali 10 horas, 12 horas. vai ficar Criança mais que dorme tempo, muito, né? né? A gente Propício. não se dá o luxo de dormir 12 horas, mas tem muita criança que dorme 12 horas, Isso, 14 tem gente horas. que dorme 12 Ah, horas. é? Ai, que inveja de você. Olha, não fala isso, minha nutricionista tá ali, eu tô acordando cedo pra me alimentar bem. Ah, bem. tá certo. Que bom, que bom. Pois é, então são 10, 12 horas que as crianças, né, eu e Paulinho dormem toda noite. Bem queria, viu, dormir 12 horas. E aí é muito tempo sem saliva, sem alimento, porque quer queira, quer não, por mais que o alimento suje os dentes, tem atrito, tem movimento, a língua passando, a saliva, a gente falando, se À alimentando. noite não, tá lá À paradinho. noite tá sem paradinho, fazer, salivação diminui, não tem língua passando, não tem alimento passando, as bactérias ficam em festa, né? Tá vendo? Tudo tem uma explicação. A gente tá Verdade. aqui falando com um profissional da área que entende mesmo, que tá passando os truques, vamos dizer assim, né? E as dicas para que não aconteça isso com seu filho ou com sua filha, né, Paulo? Com certeza. E você aí pode interagir com a gente, tá? Para saber mais dúvidas, porque é um assunto que abrange várias coisas, né? E por mais que sejam simples as dúvidas, vai fazer toda a diferença, assim como a questão da escovação dos dentes, né? E tem gente perguntando aqui qual é a melhor maneira de escovar os dentes de maneira mais eficaz. Aí sem um modelo fica difícil, mas nessa parte onde a gente morde, né, esses dentes são dentes de trás. É a única região onde a gente deve fazer o movimento de vai e vem. Né? Várias vezes, o ideal, eu sempre uso, no meu consultório tem uma bancada de mármore, e eu sempre digo, imagine que tem uma cola pregada aqui nesse mármore e você precisa limpar essa cola. Se você pegar um bombril, você dá 2 passadas e sai, mas você arranha meu mármore. Se você pegar uma buchinha de lavar louça, a partezinha amarelinha ali, que não arranha, você vai ter um trabalhão, vai passar várias vezes, mas você vai tirar a cola e não vai arranhar meu mármore. Mesma coisa, então escova macia passando várias vezes. Né? Às vezes eu tenho pacientes que dizem, mas a escova macia não limpa. Claro, você passa 2 vezes com a dura, quer passar 2 vezes com a macia, não vai ter a mesma eficácia. Com a dura você passa 2 vezes e limpa, mas estraga seu dente. Então pega a macia várias vezes, pode passar 10 vezes, 15 vezes nessa região, muda, faz vai e vem todas. Terminou vai e vem na região de fora do dente e de dentro do dente de todos, seja anterior ou posterior. O movimento tem que ser sempre da gengiva para fora, né? Ou circular, como a gente faz aqui, né? Então, atrás dos incisivos aqui, a gente faz de fora para dentro, sempre da gengiva para fora, nunca empurrando a sujeira para baixo. Então, assim, ou circular, porque quando você faz circular, a escova vai fazer isso, né? Ó, vai subir e o de cima vai descer. Faz assim, por favor. Assim. É Pronto. isso. Então, no dentinho que está aqui em cima, na hora que você faz o circular, vem da gengiva para baixo e aqui de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Nunca assim. Nunca pra do dentro dente da para gengiva. gengiva, porque acumula sujeirinha bem aqui É o nessa contrário, região. é da gengiva Sempre pra da dentro. gengiva para baixo. Então, no dente superior de cima para baixo, no inferior de baixo para cima. Se não quiser ter o trabalho de fazer em cima e depois embaixo, o movimento circular é uma boa alternativa Fácil. para essa parte posterior, ou externa. A parte interna tem que ser vassourinha mesmo, sempre da gengiva para fora. Tem mistério não, minha gente. Tem É fácil. mistério. Fala Tem, sério. é fácil. Por favor, viu? Vocês que estão em casa, pais, não descuidem. Isso. É um cuidado tão básico, tão simples, Que faz muita diferença, né? toda a diferença. E uma coisa sobre o canal do dente de leite que a gente estava falando há pouco é que muitos pais, quando a gente dá o diagnóstico que precisa do canal, aí eles dizem, para que fazer canal de dente de leite? Não vai nascer outro? De fato, vai nascer outro. Então, vamos arrancar? Porque, e tem muita gente que fala assim, canal, vou fazer canal no meu filho, canal dói, melhor arrancar. Tá, vamos lá.
Canal, às vezes eu não anestesio, se o dente já tiver em necrose, como aquele pretinho que eu mostrei aqui, às vezes não precisa anestesiar, não tem pós-operatório, a criança sai da minha cadeira e pode ir para o toboágua, se ela quiser, pode ir para o pula-pula, não tem pós-operatório e o dente vai ser estabelecido, não tem sangramento, não tem nada. Para extrair um dente, eu preciso anestesiar o paciente, bloquear, não é nem anestesia simples, porque a gente tem que fazer todo o contorno, né? A gente vai ter pós-operatório dessa criança, 3, 4 dias em repouso em casa, restrição alimentar, porque vai ter uma ferida cirúrgica na boca, sangramento durante o procedimento. Pior. Resumindo, é tudo pior. E, de quebra, eu trouxe esse modelinho para isso também. Na hora que a criança perde antes do tempo esse dente, ó, perdi esse dente, extraí, não quis fazer o canal porque era de leite, vai nascer outro. Só que ele perdeu esse dente com 6 anos. E o dente dele só vai nascer com 9. Porque também se o dente precisar de um canal, mas está muito perto de trocar, aí a gente também não trata porque não vale a pena, já vai cair, né? Mas assim, quando dá o problema muito antes, então a gente extraiu esse dentinho aqui. Aí o que acontece? A criança vai ficar mastigando nos vizinhos. E aí o que vai acontecer? Esses dentes vão fazer isso, ó. Vão ocupar Juntando o espaço. Por causa da mastigação. Não tem apoio aqui do lado. Fora que há mais risco porque está com essa parte exposta aí sem dente nenhum? Isso, de porque tá acúmulo aqui. de comida e tudo mais? Não, isso não. Às vezes até facilita a higiene aqui do lado, porque perde um dente, então às vezes tem uma cárie iniciando aqui, na hora que tira, facilita. O problema é realmente a carga mastigatória aqui em cima durante 3 anos sem dente aqui. E tem dente novo nascendo aqui, porque a criança está crescendo, e aí com 6 anos nasce o primeiro molar, depois vai nascendo. Então vai nascendo e vai empurrando esses dentes aqui, ó. Eles inclinam. Aí quando a criança que perdeu esse dente com 6 anos tiver 9, está na hora de nascer o rapazinho que ia nascer aqui, né? O Aí dente. ferrou tudo. Cadê o espaço? Não vai ter tem. como nascer. Bagunça tudo, nasce fora do lugar, não nasce, tem que Aí fazer ela vai em cirurgia. busca de cirurgia, Aí vai aparelho. gastar uma fortuna com o aparelho e às vezes cirurgia para remoção do dente que não consegue subir, mil coisas que às vezes com um canalzinho dava para ter resolvido sem anestesia, sem sangramento, sem pós-operatório, porque o pessoal tem, os adultos, né? Tem muito, canal. No dente de leite normalmente é bem simples. Não é também aquele bicho do dente permanente. Dura quanto que tempo o dente de leite? O canal, Ele você diz o dente o na dente boca da mesmo, criança. Normalmente, de 6 a 7 anos. De 6 a porque 7. os primeiros, depende, tem dente que demora mais. Que os primeiros dentinhos nascem com 6 meses. Esses mesmos trocam lá para os 6 anos. Mas tem dentinho que nasce com 1 ano e meio, só troca com 9. Então, entre 6 e 9, 10 anos, a depender do dente. Os molares demoram mais tempo. Então, esses que são os que normalmente precisam mais de canal, por cárie, aqui na frente a gente tem muita necessidade de canal por trauma. A criança cai, quebra o dente na metade e aí tem que fazer canal para não ficar esteticamente ruim, né? E esses aqui, por causa da questão do espaço mesmo. Na frente pela estética, aqui pelo espaço. É mais fácil ter cáries nos dentes de trás ou os da frente? Depende do hábito. Nas crianças maiores é bem mais fácil ter atrás. Pela questão de localização de escovação, pela questão de grudar o alimento, a balinha, o pirulito, gruda mais lá atrás. Nos bebês é mais fácil na frente, porque eles vão ter cárie pela mamadeira. Então eles deitam e o leite fica passando aqui, nos dentes da frente. Aí atrás a saliva limpa, meio que o leite é líquido, então como ele saliva, ali atrás limpa. Aqui na frente a saliva pega menos, tem mais Pra cárie. encerrar, já que tocou nesse assunto do bebê, deve ter mães em casa falando assim, nossa, como assim? Só o bebezinho ainda mamando vai ter esse risco de cárie? Como é que faz para evitar? Uma das coisas que a gente sempre recomenda é, após a amamentação, sempre limpar com a pontinha da fralda ou com gaze. E após o nascimento do primeiro dentinho, 2 vezes ao dia, pelo menos, né, quando é bebê, fazer escovação mesmo, com escovinha, com pasta. Tudo. Apropriada também. Apropriada. Que a doutora vai falar, né? A tia Legal. Gel vai dizer Olha, qual é. tem gente aqui parabenizando o programa, que está maravilhoso, essa entrevista está ótima. E a nossa telespectadora também gostaria de saber o endereço, porque adorou seu trabalho e as explicações, porque foram muito Quem não esclarecedoras. adora, né? Então vamos deixar já para todo mundo, não só para essa telespectadora, mas para todo mundo que está em casa. O consultório fica em Petrópolis. Esse mês de janeiro eu estou na praia, a gente está atendendo só terças e quartas. Também Porque, merece umas Merece férias. férias, hein, Tia Porque Gel? na quinta-feira vamos embora para a praia, só volto na segunda. Mas a partir de fevereiro normaliza. Em janeiro, assim como eu estou atendendo pouco, eu já estou até... Se for urgente, fala que é urgente, que a gente dá um jeito de encaixar.
Mas normalmente esse mês já está ruim mesmo para marcação. Mas fevereiro a gente volta a semana toda, tudo normal. Fica em Petrópolis e os detalhes tanto no Instagram, pelo direct ou no WhatsApp que está lá também. Pode falar que a gente manda a localização, é bem fácil. O Instagram é Odontopediatria GF. Odontopediatria GF. Tem o WhatsApp, Certo. tem tudo lá, tá bom? Tem Obrigada. localização, WhatsApp, tem tudo lá. Até a próxima. Obrigada, adorei, Bom, viu? eu que mais uma vez. agradeço, quero agradecer mais uma vez esse jaleco que Ruth Esse é me novo? deu. Esse é novo, novo. dente, Não, eu tô apaixonada. preste atenção, Unicórnio. dente córneo, Ah, é dente dente córneo, córneo. olha aí. Dente córneo, agora Dente que eu córneo, vi. tá super na moda, Gente, quando eu recebi, nem eu tava acreditei. Olhando. Não, eu tava olhando aqui durante a tempo. Não, não é É um possível, unicórnio? É um É dente um córneo. dente córneo. Mas chique Unicórnio. ainda. Amei, tá linda. As meninas essa. estão amando, Essa eu amei superou. quando eu vi. Pois é, recebi, Gostei. amei demais, O quero Iris agradecer. também. Obrigada. Tem, Até a tá muito próxima, viu? lindo, eu que agradeço.